nossa primeira convidada, que é a Laide Moraes, tá? Então, eu vou fazer uma leitura aqui do currículo pequenininho da Laides, vou falar um pouquinho sobre a Laides e depois eu chamo ela para conversar com vocês, tá bom? Então, a Laides Moraes é uma nordestina, é responsável pelo Head of Data Center Acquisition and the Cloud State Modernization. Isso mesmo? Isso. Então, ela gerencia a transição de data centers tradicionais para soluções modernas baseadas em nuvem, tá? É Lead Solution também, que é especialista em soluções tecnológicas personalizadas para clientes da região da América Latina e Caribe. Já atuou como diretora de inovação e desenvolvimento, Cloud Solutions Senior Manager, que é gerência de soluções, né? Gerente sênior de soluções em nuvem, Program Manager, que é gerente de programas, Cloud Engineer, engenheira de nuvens, analista de conhecimento, advogada, desenvolvedora em Java, tem mais de 15 anos de experiência em TI, trabalhando com Kotlin, Groove, Flex, ActionScript, Java Server Pages, JavaScript, linguagem de programação em R e Java. Atualmente é mestre e doutorando em informática e gestão de conhecimento com foco em mineração de texto e patentes. É apaixonada por tecnologia e comunidades e atua como coordenadora de trilhas no TDC, que é uma das maiores conferências de tecnologia do Brasil, que reúne profissionais em desenvolvimento de software e tecnologia. Atua como mentora no projeto Cloud Girls, tá? Que é um encontro criado para colocar mulheres na área de tecnologia em posição de dizer sim, eu posso. A Laides vai conversar com vocês sobre habilidades e desafios na era da IA generativa. Laides, ufa, currículo Que bom. pequenininho, né? Super feliz de estar aqui com vocês. Boa noite. Eu amo o Boa Pro, noite. apaixonada pelo projeto, por ver essas carinhas aqui sorridentes. Então, estou super feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Continue me convidando, que eu continuarei vindo. Tá? Isso aí, Laides. Então, é um prazer, tá? E a palavra agora é sua, tá? Então, se você conseguir, a gente fez o esquema, se você conseguir colocar a apresentação. Perfeito. Gente, eu vou falar para vocês, é super rápido. Eu falo rápido, eu coloco sempre eu sou nordestina, porque eu sou de falar rápido, então depois a gente vai conversar nos outros 20 minutos. Mas eu trouxe um tema super atual para vocês, que é falando de liderança técnica. E são que habilidades e desafios vocês, como pessoas que ainda estão desenvolvendo suas carreiras, vão ter que se colocar aí para poder atingir seus objetivos. Então, muita gente vai falar assim, Laídes, mas eu estou iniciando na área, eu não sei nem se eu vou me desenvolver tecnicamente, por que que eu posso estar pensando em uma carreira de liderança técnica? É super importante até para vocês avaliarem, né, os líderes que vão passar na carreira de vocês e que vocês identifiquem se faz sentido ou não de cara. Porque se vocês começam a se preparar de agora para onde vocês querem ir, isso vai facilitar e tirar várias pedrinhas do caminho de vocês. E a parte da IA generativa é que é o boom do momento. Muita gente que está iniciando está se questionando para onde ir, por que ir, porque a IA generativa está ocupando alguns espaços que eram ocupados por seres humanos. E vou trazer aí uma visão de oportunidades, onde vocês podem estar mirando ou pensando em se atualizar de agora, para que a carreira de vocês se solidifique, vocês encontrem pessoinhas, espíritos de luz na trajetória de vocês. Tá, aqui eu coloquei a minha descrição, mas já foi falada, né? Então, sim, eu comecei minha carreira super cedo, eu comecei a desenvolver com 14 anos de idade, Java, só que eu sempre gostei de estudar. Eu sou nordestina, Piauí, Teresina, estado do Piauí, cidade de Teresina, capital, e sempre busquei mudar minha realidade através do estudo. E acredito que vocês, a grande maioria de vocês, está no PROA buscando o mesmo. Então, eu consegui e eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. A única dica que eu vou dar aqui frente ao meu currículo é não desistam. Portas serão fechadas, pessoas dirão não, mas se vocês entenderem que esses nãos são normais e que vocês continuem insistindo, e alguns de vocês devem ter ouvido não lá na seletiva do PROA e tentaram de novo, outros tiveram alguma, diz assim,
sorte, aspas, muitas aspas nessa palavra sorte que eu não gosto, mas passaram de primeira. Então, continue estudando, continue no foco, que vocês um dia se tornarão aquilo que vocês desejam, mas vocês precisam de sonhos para isso, tá? Então, sonhem grande. Coloquei o QR Code no meu LinkedIn aqui, então podem me adicionar. Eu sempre posto certificações, ou eventos, ou cursos, ou coisas interessantes que eu acho que podem fazer sentido para vocês. Mas iniciando, que eu tenho pouco tempo, nós vamos falar de 3 temas. O que é liderança técnica? Por que que eu uso essa palavra, esse termo? O que que é IA generativa? Então, é realmente para vocês entenderem o que significa isso e um pouquinho de performance e desenvolvimento. Qual é a diferença dessas duas palavras para que vocês direcionem a carreira de vocês e tomem decisões futuras, muito em breve, sobre o que vocês deveriam fazer e o que vocês podem pensar em não fazer neste momento, tá? Então, eu gosto de trazer conceitos nas minhas palestras que façam vocês pensarem. Então, esse, depois, claro, perguntarem e questionarem, seja da minha carreira, seja frente ao que eu vou apresentar aqui agora. Mas o que é liderança técnica? Vocês todos devem estar decidindo se vão ou não se tornar técnicos. Então, quando eu falo de liderança técnica, é uma pessoa que vai liderar pessoas técnicas e que seja, a priori, técnico também. Então, quando eu falo que vocês vão ter que, na carreira de vocês, identificar se o teu líder, a pessoa que te contratou, a pessoa que você vai trabalhar para, é um líder ou um líder técnico. O líder está no papel de liderança, aí muita gente define chefe, líder, eu não vou entrar nessa nuance, mas se é um líder técnico. O líder técnico é aquele que já passou, já caminhou pelo aquilo que você está fazendo. Imagine que você vai iniciar um cargo de desenvolvimento. Então, se o teu líder já foi um desenvolvedor, ele é um líder técnico, ele consegue tomar decisões porque ele já esteve na posição que você vai estar iniciando, seja ela júnior, pleno ou no futuro sênior. Então, a diferença de um líder e de um líder técnico é a palavra técnico. Então, se ele realmente incluso o líder técnico, não necessariamente de TI. Então, às vezes vocês estão trabalhando para uma empresa de tecnologia, no futuro muito próximo, porém vocês não ingressaram essencialmente na parte técnica, como desenvolvedor, como programador, e sim, às vezes, como um marketing de tecnologia, como uma pessoa de visual, um UX, uma pessoa que entende de front-end. Então, dependendo da área que você se encaixe nessas empresas de tecnologia, muitas vezes vocês vão ter líderes que já passaram pelo que vocês já passaram, então esses são líderes técnicos. Que palavras essas pessoas para serem líder técnicos espírito de luz? Não vou dizer que vocês terão somente espírito de luz, vai que você passa pela carreira de vocês umas alminhas cebosas, que é sempre interessante para você crescer como profissional quando você identifica se aquela pessoa tem uma inteligência empática e emocional com as pessoas que estão dentro da sua hierarquia. Então, é algo que vocês podem pensar e avaliar. Se tem uma comunicação interpessoal, um feedback construtivo, se tudo aquilo que ele te passa, essa pessoa te passa, faz sentido para a tua carreira, isso é super importante até para você tomar decisões, se faz sentido continuar evoluindo naquele ambiente. Questão de motivação e desenvolvimento de talentos, se você está motivado com todo o discurso que está sendo proposto, e se existe um desenvolvimento focado na tua carreira. Gestão de conflitos, somos seres humanos vivendo em comunidade, por isso que existem regras, contratos sociais, se isso está ocorrendo ou não. Se a pessoa tem uma compreensão do negócio, uma visão estratégica, se existe um gerenciamento tanto do projeto, tanto de toda a carreira e da equipe, tomada de decisão embasada em dados e não em amiguismo, coleguismo, e, claro, comunicação clara e eficaz. A partir do momento que você encontra todas as características numa liderança, você tem uma liderança focada realmente no teu desenvolvimento e na melhor performance da tua equipe. Se você quer ser um líder no futuro, ou você acha que tem esse dom, tem muita gente que acha que liderança é um dom, é prática. Você vai precisar trabalhar todas essas skills, essas habilidades. Então, Laídes, eu levanto a minha mão aqui, eu quero ser uma líder, uma pessoa líder no futuro, tudo bem. Então, você tem uma inteligência emocional em dia? São coisas que vocês têm que colocar na tabelinha de vocês de algo a desenvolver ou não. Então, se você não tem alguma dessas coisas, se a gente não tem uma comunicação clara e eficaz, tem gente que não sabe gerenciar nem a própria vida, nem seu próprio tempo, tem gente que não sabe nem o que se motiva. Eu não sei meu sonho grande. O sonho grande é aquilo que te motiva, que faz acordar todo dia. E tem algumas pessoas que voltam para mim lá, meu sonho grande é pagar meus boletos. Então, é um sonho muito pequeno. Os boletos já existem, já estão aí. Então, você precisa ter um sonho grande que te motive e que consiga identificar, se você quiser ser uma pessoa líder, o sonho grande do outro.
para você saber usar as palavras e os feedbacks para que essa pessoa percorra um passo a mais para atingir esses objetivos. Então, todas essas skills, essas características, essas habilidades são de um líder técnico. Isso é super importante para que vocês consigam avaliar se faz sentido essa carreira para vocês ou se não. Você vai querer desenvolver sua carreira, que nós chamamos no mercado, em Y. Você quer ser uma pessoa super técnica, mas não necessariamente um líder, tá? Então, lembra dessas diferenças na escolha de vocês, nos posicionamentos de vocês. Lista o que que você tem, o que que você não tem, para que comece de agora a trabalhar. Feedback é algo treinável, compreensão do negócio, estratégia, identificação da empresa que você está, o que move, o que gera dinheiro, o que não gera. Então, tudo isso são os skills que vocês já podem estar trabalhando no dia 1 que vocês entram, se o objetivo de vocês é uma carreira de gestão. Se o objetivo de vocês é se tornar um Y, são outras habilidades que a gente teria que estar trabalhando aqui, tá? Mas falando da era da IA, a Laídes, a humanidade, já já eu conecto os dois, ela está preparada para essa velocidade das coisas que estão acontecendo, tudo que está ocorrendo hoje? Aí eu trago essa imagem para vocês. Aconteceu recente uma guerra na internet, sabemos que vivemos num mundo polarizado, uma guerra na internet falando do Papa, que o Papa não poderia usar essas roupas, que outras pessoas defendendo o Papa, que estava com frio, ele tem que usar o que ele quiser, as pessoas que entendem do decoro diziam que não, que ele não tem escolha, e começou uma guerra, um fogo no parquinho na internet, até que surgiu que essas imagens foram geradas por inteligência artificial. Imagina o nó que deu nas cabeças das pessoas que estavam brigando por isso. Então, quando eu pergunto, será que a gente está preparado? É muito mais para saber se nós temos a inteligência emocional e de negócio para identificar se aquilo é fake news, se aquilo foi algo criado ou se é algo realmente real. E por que eu estou trazendo isso para vocês que estão iniciando a carreira de vocês? Porque nós estamos vivendo uma revolução. O líder que tem que ter todas aquelas habilidades, ele tem que identificar que hoje muitas pessoas e profissões modificaram. A revolução da IA, a IA generativa, que eu vou já explicar a diferença para vocês, ela é presente. Nós já passamos por outras revoluções, e vocês têm que ter isso na cabeça. Passamos pela revolução do vapor, que eu acho que quase ninguém aqui era nascido ainda. A da eletricidade tem vários locais que ainda nem tem no Brasil. Ainda estão implantando a eletricidade, para vocês entenderem como essa revolução é tão recente. A do computador, que agora sim, a grande maioria de vocês já nasceu nela, tem que identificar que a da IA generativa é algo que está transformando vidas. E a diferença entre a IA tradicional e a IA generativa. A tradicional existe há 105 anos ou mais atrás. O primeiro congresso está datado dessa época. A generativa tem pouco menos de 2 anos é alguma coisa que surgiu o boom. Enquanto uma é muito matemática, número, escolhe coisas, a outra consegue se comunicar, trazer informação em forma de texto. Imagina uma pessoa que não sabe ler, conseguir enviar um áudio e ter uma resposta em áudio também daquela pergunta, daquela informação. Porque ela consegue conectar, responder coisas para vários universos. Advogada que sou, universo jurídico, preciso de uma ata, preciso identificar uma petição inicial e que essa IA generativa se comunique no meu juridiquês, para que fique mais fácil o meu trabalho. Então, a grande diferença é que a IA tradicional ela é muito mais matemática, numérica, identificativa. A generativa ela vai trazer informação realmente coloquial, que você consiga entender. Então, vou trazer esse espelho para vocês. Mas, por que ela é super importante no universo, tanto de liderança de pessoas, como desenvolvimento de cadeias, que são justamente a identificação das novas funções que estão vindo? Porque a IA, ela vem para inspirar, ela vem para você saber ser um bom questionador, você tem que saber fazer perguntas para extrair o melhor da inteligência artificial. A tecnologia, ela tem que ser habilitadora. Todas aquelas skills que um líder técnico tem que ter, ele tem que identificar como ele utiliza a IA para aprimorar o talento humano. O que te falta daquelas skills? Isso, como é que eu consigo utilizar a IA generativa para que eu consiga potencializar esse motor de conhecimento, essa curva de aprendizado? Imagina que eu não sei aplicar um feedback. Eu vou no IA generativa assim, como eu aplico um feedback para uma pessoa que está fazendo isso, isso, isso e isso? Aí ele vai trazer para você essa informação da forma como você deveria estar falando, porque ele vai trazendo outros modelos para o teu negócio, como gestor de pessoas, que geram resultados. Mas falando para vocês, e o futuro do trabalho, Alaídes?
Muitas empresas, a gente traz até uma pesquisa aqui do Fórum Econômico Mundial, eles já estão pensando sobre os novos trabalhos que vão ocorrer frente à inteligência artificial. A maioria dos testers, as pessoas que desenvolvem código de teste, não estão mais sendo feitos por humanos. 10% de todo o código de teste mundial já é feito por IA generativa, porque ela pega o código atual e gera em frente a esse código, é algo lógico. Então, muita coisa que vocês têm que aprender e colocar na sua cabeça, muitas dessas coisas que são mais repetitivas, uma IA generativa pode ser utilizada. Estou dizendo para vocês substituírem, mas para entender que você pode checar essa IA generativa. Inclusive, quando eu estou falando de performance e desenvolvimento, eu tenho que identificar que habilidades eu preciso utilizar na hora do meu feedback. Lembra que eu falei que a IA generativa pode me ajudar quando eu digo, eu preciso de um feedback para pessoas X, Y, Z? O feedback, ele é separado. Ele é um feedback individualizado, incluso quando eu falo de performance e desenvolvimento. Performance é toda vez que você tem que entregar aquilo que você é pago para. Laís, eu sou uma desenvolvedora Java. Tudo bem, então você tem que entregar código funcional Java. Então, isso é a tua performance. Você entregou tudo aquilo que você era esperado para. O desenvolvimento é onde você quer chegar. E o líder técnico ele tem que ter isso muito claro. Que até para aplicar um feedback utilizando a IA generativa, eu tenho que dizer se é de performance ou desenvolvimento. Porque você às vezes está performando super bem. Então você quer ver um crescimento no teu desenvolvimento. E às vezes está performando super mal, e mesmo assim quer um crescimento do teu desenvolvimento. E o teu desenvolvimento teria que ser para performar, não para melhorar a tua carreira. A performance é o que você deveria estar fazendo. E a tua carreira ela é individual. Quando eu penso que a minha carreira é individual, eu estou pensando justamente onde eu quero chegar. E aí você pode, como pessoa individual contributor, né, como pessoa individual que está contribuindo para alguma coisa, você vai pensar como eu posso utilizar a IA generativa, a IA nova, a IA que todo mundo está pensando para potencializar, seja o meu currículo, seja aonde eu quero chegar. Que o desenvolvimento da tua carreira é especificamente aonde você quer chegar, em que local que você quer ficar. Seja isso uma liderança técnica ou uma carreira em Y, que é como o mercado chama, pessoas que querem se desenvolver tecnicamente de forma um pouco mais avançada. Mas como é que eu aprimoro essas skills, até de liderança técnica ou de liderança, ou aprimoro as minhas skills de desenvolvimento? Quando eu entendo como é que eu quero me capacitar, eu posso incluso utilizar IA generativas para isso. Tem muita gente que utiliza, fazendo perguntas, questionamentos, mas para isso você tem que saber aonde você quer chegar. Tem que identificar daquelas habilidades, se você quer ser líder técnico, ou se você quer ser um desenvolvedor, ou se você quer ser um Program Manager, ou um PO, ou um Scrum Master. Estou procurando nomes aqui, ou um UX, onde você quiser chegar. Que habilidades você tem e que habilidades te faltam? Laís, eu não sei nem como identificar essas habilidades. Vamos para a prática, procure uma pessoa que você admire, uma pessoa que está fazendo um trabalho, um serviço, ou tem um cargo que você gostaria de ter. Dá uma olhada que skills essa pessoa tem, que é onde você quer chegar. E você vai identificar se essa pessoa é realmente atualizada, que ela está indo falar de IA generativa. Lembrando que a partir do momento que você identifica todas as skills, todas as características que você precisa desenvolver, você vai precisar criar um hábito de aprender, um hábito de identificar que skill você precisa aprender, fazer um PDCA disso, um plano, agir, checar se realmente onde você quer ir, você está indo, depois voltar e verificar se aquela habilidade já está sanada ou não, se você já possui essa habilidade ou não. E como é que eu descubro isso, Elaí? Palavrinha mágica chamada feedback. Ou você vai encontrar uma pessoa mentora que vai te ajudar a identificar esses gaps e onde você vai, ou você mesmo vai ser seu mentor. Você vai planilhar isso tudo e vai fazer um feedback real sobre a tua situação. Isso vai ajudar a permear toda a tua carreira. Aonde eu quero chegar, o que que eu estou fazendo, existe um plano para onde eu vou ou não? Ou esse plano não existe? Ou eu tenho uma data específica para aprender inglês, eu tenho uma data específica para aprender a aplicar um feedback. Então, esses feedbacks podem ser auto-feedbacks, podem também vir de outras pessoas, de outros seres humanos. E se você já estiver empregado, vai vir da tua liderança técnica dentro desse universo que eu comentei com vocês. Então, super, super atenção nessa planilhinha aqui, nessa parte de desenvolvimento, como eu me capacito,
o que que falta. Eu tenho que ser sincero comigo. Às vezes eu já ouvi de pessoas, ah, Laís, eu sou uma pessoa líder nata. O que que é isso? Eu nasci líder. Aí diz, ah, pois aplica um feedback aqui. Ah, não vou aplicar feedback, não. Feedback é só se você estiver fazendo uma coisa errada. Já começou mal comigo. Porque o feedback é justamente para a pessoa entender o que que ela está fazendo, de certo ou não tão certo, que ela precisa de improvements, né, de melhorias na carreira dela. Então, o feedback é uma ferramenta que vocês não devem ter medo. Se vocês só tiverem espírito de luz aí na jornada de vocês, nessas lideranças técnicas que virão, ótimo. Se vocês tiverem alma cebosa, vocês vão aprender o que vocês não devem fazer se um dia quiserem ser líderes técnicos. Quando alguém que quer ser líder conversa comigo e fala assim, Laís, eu não quero ser aquela pessoa que foi meu líder técnico. Eu digo, ótimo, então essa pessoa é um exemplo do que você não pode se tornar. Porque tem muita gente que fala, ah, se eu aprendi apanhando, eu vou ensinar batendo. Então já está virando uma alma cebosa dessa engrenagem de se tornar um líder. Então por isso que eu quis pegar vocês agora, no Proa. Se algum de vocês se tornar um líder, alma cebosa, eu vou tacar um cacetetezinho em vocês. Vamos todo mundo aqui que um dia se tornar líder, vocês serão líderes de espírito de luz. Líderes que vocês vão pensar, eu quero ser igual essa pessoa. Então, que skills ela tem, como é que ela conversa comigo, que feedbacks ela me dá. Então, anotem isso. Procure essas lideranças que te dão consolo, que te movem, que movem a tua carreira para serem os espelhos daqueles que querem ser líderes. Ou até apliquem feedback nessas lideranças, que elas continuem assim, para que outras lideranças ruins não venham a afetar, tá? E eu trouxe dicas para vocês, super dicas, até um minuto mesmo, certificações gratuitas. A hora que ela está com essas 3 certificações gratuitas, tirei print e tudo. O que é certificação, Laís? É uma forma de você se provar. Então, se você quiser ir para o universo de nuvem, nuvem é tudo que é infraestrutura em um outro ambiente que a pessoa acessa. Você vai ter essa certificação gratuita de OCI Foundation, que é Oracle Cloud Infrastructure, é a nuvem da Oracle. Alaídes, eu amei teu pitch de AI generativo. Então, temos a certificação gratuita de AI Foundation. Alaídes, eu vou focar em banco de dados. Já sei disso, já sei até o que é banco de dados. Tem uma certificação aqui de banco de dados. Então, se vocês... E são certificações que fazem sentido para o mercado. Então, se vocês um dia quiserem se tornar pessoas técnicas, pensem nessas dicas de procurar certificações frente à área que vocês escolheram, tá? Então, muita atenção nisso aqui. Certificação é super importante, tem essas 3 gratuitas. Eu falo várias vezes que é gratuito, porque quem não entende que é certificação, essas certificações são não sei quantos mil dólares. Eu estou trazendo 3 gratuitas para vocês. Então, tira print. Se você não sabe o que que é, tira print. Depois eu vou conversar com os professores de vocês, eles vão ajudar vocês. Certificação gratuita é algo super importante, por isso que eu trouxe para vocês. Vou abrir para perguntas dentro do meu tempo, que eu cronometrei aqui. Deixo novamente meu LinkedIn para quem ainda não me adicionou, meu e-mail, e eu sou super acessível. E agora eu abro aí para o Ricardo mediar as perguntas. Opa, já tem uma mão levantada. Tem várias aqui. Peraí, Elaine. Eu vou descompartilhar para olhar para o rostinho das pessoas. Já deu tempo de tirarem print aqui do meu LinkedIn. Ah, perdão. Depois a gente manda. Bom, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, Sim? sim. Aí, já tem aqui várias perguntas, eu acho que nem dá tempo de fazer todas, mas vamos lá. Tem perguntas parecidas, tá? Então, vou fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. A gente tem uma pergunta, tá? Que é bem parecida, Daniel dos Santos com o Ian. Quais foram as suas, no início da sua trajetória, as suas maiores dificuldades? E que dica que você dá para esse pessoal que está começando agora? Tá. Das dificuldades. De verdade, agora vocês viram do Cloud Growth que eu citei e tudo, tem pouca mulher em tecnologia, tá? Então, eu sempre tive um sonho grande de ser uma referência, de tentar me destacar. E na primeira empresa que eu trabalhei de tecnologia, umas 60 homens técnicos desenvolvedores, eu era a única mulher desenvolvedora Java, né? Tinha gente na parte de análise de requisitos, outras áreas de TI, mas não na parte de desenvolvimento, que era o maior. Então, minha maior dificuldade foi conseguir vencer no universo muito masculino. Então, as meninas que estiverem aqui, não sei se, espero que não sofram tudo, mas foi bem complexo você ter uma voz. Muitas vezes você precisa de uma pessoa sponsor, né? Uma pessoa que deu uma certa voz, está iniciando na carreira, ninguém quer te ouvir. Então, eu tive muita dificuldade no início,
para conseguir fazer minha voz ser ouvida. Que na minha época de desenvolvimento era muito de entendimento. Ah, vou fazer aqui um registro de ponto, mas quem foi que trouxe o requisito? Como é que funcionaria? Então, às vezes eu discordava da forma que era documentado, ninguém queria me ouvir. Depois o cliente final dizia, tá errado, quem foi que desenvolveu isso aqui? Aí a Laís diz, não, eu desenvolvi, mas não me ouviram, tá aqui minhas anotações. Então, eu precisei de um certo tempo para isso. Essa foi a maior dificuldade. Dicas para quem está começando. Ter um sonho grande. Como assim, Elaídes? Ou seja, ganhar X, bota grande nisso, tá? Porque você fala assim, sonho grande, eu sei que cada um vai ter sua perspectiva, mas eu quero ganhar X, eu quero morar fora, bota o país, escreve o nome. Tem gente que o sonho grande é ter uma família com 20 meninos, 20 filhos, tudo bem. Já sabe que vai ter que ganhar muito também para poder conseguir isso. Mas escreva teu sonho grande, tá? A dica é essa. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades que a gente quer desistir. A lágrima dessa aqui, que alguém gritou com você, que alguém duvidou da tua capacidade, você mesmo duvida da tua capacidade. Mas quando você tem um sonho grande, você consegue dormir e acordar espiritualizado de novo, acordar motivado de novo. Quando você não seta esse sonho grande, qualquer pedrinha no teu caminho te abala. Então, eu tive que aprender isso várias vezes. Eu já consegui esse sonho grande. Foi pequeno, que eu já consegui, ainda estou nova, então deixa eu botar um outro sonho grande aqui. Então, sempre tenha um sonho grande. Às vezes você realizou alguma coisa, mas bota outra coisa na frente, tá? Então, lembrem disso. Legal, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui que a Andressa fez, muito interessante. Como você avalia o impacto da IA? Os principais benefícios e preocupações que você acha que essa tecnologia está trazendo para a área? Perfeito. Anota aqui, às vezes eu falo muito e esqueço a pergunta, né? Eu vou devagar. Não tem problema. Anota para não correr risco. Então, os benefícios da IA, ou da IA generativa, é que ela conseguiu acelerar muita coisa e conectar muitas pessoas que não conseguiam ter essa conexão. Como eu citei, por exemplo, pessoas que não sabem ler, ainda temos muito. Temos um país, acho que está 57% alfabetizado. A partir do momento que a pessoa consegue enviar um áudio, fazer uma solicitação, e que esse áudio seja transcrito e virar uma solicitação e voltar com a resposta em áudio, porque a pessoa não sabe ler, isso já consegue conectar muitas pessoas. Estou falando só de um caso, falando de um caso da pessoa que não sabe ler, a pessoa que não sabe ver, a pessoa que não consegue ouvir. Então, consegue conectar mundos. Ela é muito potencializadora, habilitadora. Então, o grande benefício da inteligência artificial, principalmente da generativa, primeiro, é a conexão com o universo que não conseguiu se conectar. Aí eu falei também do técnico do jurídico, mas imagina o regionalismo do Brasil. A pessoa fala uma palavra que aqui na região sudeste é uma coisa, no nordeste é outra coisa, e você consegue, com essa inteligência, fazer uma tradução. Então, você consegue conectar muita coisa. Fora isso, você consegue acelerar os trabalhos, os mercados. Um programador que para fazer 200 mil linhas de código demorava 6 meses, 2 dias ele consegue. Ele vai ter que identificar e entender o que, que aquilo ali foi gerado para poder ajudar em caso de algum problema. Mas ele consegue, não precisa ele no dedinho dele escrever, ele só vai dizer o que ele quer, da forma que ele quer, e essa generativa vai entregar para ele. São os benefícios, né? Quando eu falo de preocupação, existem muitas alucinações, não sei se vocês conhecem esse termo, mas as IAs e as generativas, elas alucinam. Por quê? Porque tudo é baseado em dados, nos dados. E muitos desses dados têm lixo dentro. Tem uma expressão em inglês que é garbage in, garbage out. Então, quanto lixo dentro, lixo fora. E você, às vezes, treina essas IAs generativas com lixos, porque os seus dados possuem lixos. Eu não sei se vocês já estão na fase de desenvolver alguma coisa, mas muitas vezes nos bancos de teste você bota teste 1, teste 2, teste 1, teste 2, teste 3. O nome, a idade, teste 1, 01, 02. Então, esses lixinhos existem em muitos bancos de dados. Estou dando um exemplo. E às vezes, se você treina a tua IA generativa com esses dados, com lixinho sem, a gente chama assim, qualidade, você acaba tendo uma IA generativa um pouco desvirtuada. E existem, às vezes, as alucinações, que ela responde coisas nada a ver, ela gera texto, gera imagem de coisas que você não perguntou. Então, quando ele faz isso, às vezes o erro, dependendo do segmento, se for na saúde, um medicamento que não existe, um medicamento errado, uma dosagem errada. Quando eu vou para uma descrição de produto, eu vi uma IA generativa que diz que leite não faz mal nunca.
E os alérgicos? E os intolerantes? E alguém que está lendo isso, então esse leite é diferente, é um leite mágico que não faz mal a ninguém? Então, esse tipo de resposta, a gente vai entrar na ética, no juridiquês da IA generativa. Até onde ela pode ir? Patentes. Se uma IA gera uma patente, um produto novo, quem é o dono? A IA? A IA pode ser proprietária de um. Então, são alguns questionamentos e preocupações que a gente está vivenciando, perdão, vivenciando nesse momento. Tem Desculpa, estava no mudo aqui. Vamos lá. Tem uma aqui bem interessante também. Gostaria de saber qual seria a sugestão para nós, alunos do PROA, ao concluirmos o curso. O que você recomenda que nós estudemos? Quais os próximos passos devemos seguir e que devemos fazer, né, para se destacar no mercado de trabalho? Poxa, Qual a sua dica para o primeiro emprego? Essa pergunta veio lá de Recife, do Everton. olha no Recife, viu? Gosto. Todo ano vou pelo menos 2 vezes para os eventos. Vai ter o Back in Play agora em novembro, provavelmente eu vou estar aí também. Tá, vamos lá. Foram várias perguntas, né? Então, vamos Várias perguntas. do primeiro emprego, né? Que dicas? Eu acho que vou resumir, não tem um sonho grande, porque quando você entra na empresa e você tem esse sonho grande, você começa a identificar oportunidades que são espaços vazios dentro do local que você está. Mas vamos voltar para a tua primeira pergunta, que foi frente ao que você deveria estar estudando, né? E a generativa, eu escolhi uma área, você é desenvolvedora Java, tudo bem. Como os meus desenvolvedores Java estão utilizando IA generativa? É no código mesmo, viu, gente? Então, eles estão acelerando a produção de código deles com esses copilots da vida, né? Com sugestões e tudo. Então, vocês têm que estar antenados que vocês não fazem mais nada da cabeça. Nenhum desenvolvedor sênior faz nada da cabeça. Ele vai fazer o questionamento, ele vai avaliar se aquele código está legal ou não, mas ele vai permitir que esses copilots trabalhem bastante por ele, né? E ele vai ser esse avaliador. Mas quando eu falo de dinheiro, se aí o sonho de vocês é dinheiro, fora que você demora para ser um especialista em dados, para ser um pesquisador de dados, para se tornar algo com IA generativa. E você vai ter que ter um background, vai ter que ter uma vivência. Mas se for para estudar do zero, eu sempre coloco segurança. SEC, Cybersecurity, segurança, são os maiores salários do Brasil frente a várias pesquisas. Então, pensando em dinheiro, eu sempre foco em segurança. E porque a IA trouxe vários aceleradores, inclusive dessas injections, tentar sequestrar dados, sequestrar informações, temos várias empresas aí famosas que tiveram ataques de hackers, né, de ransomers. Então, são empregos valiosíssimos. Então, se você está começando do zero, não sabe para onde ir, fora a questão da IA generativa, que você tem que acoplar, seja para onde você for, né, independente de que área que você vá, você tem que identificar quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas para você não ficar para trás. É interessante, se você está buscando aí dinheiro, frente a mais uns 2, 3 anos, segurança. Então, dicas que eu dou. E eu não sei se eu cobri todas, são várias perguntas, eu não consegui anotar todas, mas era dica, era como se dar bem, né, no primeiro emprego. Isso Se mesmo. você tiver esse sonho grande que eu venho citando, que é super importante, tem até livros sobre esse termo, você consegue identificar espaços vazios. Então, por exemplo, iniciei nessa empresa como estagiária de desenvolvimento. Mas você vai identificar, às vezes, que não tem uma equipe de teste, às vezes não tem uma equipe de qualidade, às vezes está faltando um processo. Se você tiver esse olhar um pouco aguçado, você consegue ocupar espaços que não existem. Então, eu vou dar um exemplo da minha carreira. Quando eu iniciei como desenvolvimento, não tinha lideranças mulheres, não existia. No Piauí, na época, 15 anos, 16 anos atrás, não existia uma líder mulher, uma gerente, uma diretora. Descobri um espaço vazio. Mostrei o meu valor e fui virar líder de uma área técnica. Então, às vezes, você pode buscar lá e dizer, é fácil. Não, não é fácil. É estar atento às oportunidades. Uma outra dica que eu posso dar é que oportunidades são carros em movimento. Então, não existe um carrinho que vai parar, abrir a porta, estender o tapete, você vai entrar. Não, em movimento. Você vai se jogar na oportunidade, preparados ou não. Se der sorte, você entra lá no buraco da janelinha do carro e continua nessa oportunidade. Se não, o que vai acontecer é você cair com o joelhinho no chão, bater, voltar, aí se recupera e fica preparado e pronto para um outro carro em movimento que vai passar. Então, não espere vocês estarem preparados para alguma oportunidade. Eu vou me preparar aqui
só depois que eu estiver preparado, eu vou aceitar uma promoção, eu vou aceitar ser efetivado. Não existe isso. Qualquer oportunidade que passar, você se joga, entra nela e aí vai se preparando no percurso. Não sei nem dirigir, tudo bem, vai se preparando, vai batendo, vai errando e vai conseguindo seguir em frente. Quem espera muito, demora muito mais para chegar onde quer. Verdade. Verdade mesmo. Bom, você tem 15 anos de experiência, né, nessas áreas aí da tecnologia. Uma dúvida que apareceu aqui, e eu achei até interessante, mas você falou que começou a estudar muito nova, né? Você falou que começou com 14 anos, né? E uma pergunta aqui que o Gustavo Faustino fez: como você descobriu que essa realmente seria a sua área? Não existe descobrir a sua área. Eu sei, como eu falei, é oportunidade de movimento. Então, eu estava fazendo meu ensino médio, foi no IFP, né? Eu sempre estudei em colégio público, viu? Vim estudar em faculdade particular na faculdade, né? E isso porque eu era bolsista ProUni, deixando assim bem claro, como é que a gente fala? Papéis aqui na mesa. Eu venho realmente de uma realidade que alguns de vocês devem compactuar, uma realidade realmente bem pobre. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, escola, nunca paguei na vida. Eu comia na escola, tá? Então não levava lanche, não tinha dinheiro de lanche para comer, só para ter uma noção. Então, meu lanche era que a escola ia prover para mim, para ficar assim uma realidade bem. Tá tendo uma competição de quem era mais pobre ultimamente, que eu não tenho entendido isso, mas só para ficar muito claro a realidade. Então, eu não tinha escolha a não ser estudar, tá? Alguns de vocês podem estar nessa mesma realidade. Então, quando eu fiz o ensino médio, o mais concorrido era informática. Eu disse, eu vou no mais concorrido. Não fui tão inteligente assim, porque se eu tivesse inteligente, eu disse que eu vou passar em qualquer uma, mas não fui. Fui em informática, mas passei. Então, a TI entrou na minha carreira, na minha vida, porque era uma oportunidade de movimento e eu me joguei. Ensino médio no Instituto Federal, na época era Cefet ainda, hoje já são institutos federais, e eu fiz ensino médio com tecnólogo. E dali eu não deixei nenhuma oportunidade de passar mais na minha vida com 13 anos, eu fui iniciar com 13, né? No tecnólogo. No 14 foi o meu primeiro emprego de estágio, que aí também foi uma oportunidade. Falou assim, essa empresa vai, quem for estagiar lá, vai ensinar a programar. E joguei com tudo. Eu estudava de manhã e à tarde, né? Eu ia pela manhã a parte técnica, de tarde, e à noite eu ia para o estágio. Depois que eu virei dos cursos do ensino médio para a noite, e eu estagiava depois do almoço. Então, não tinha, eu acordava 5 da manhã e ia dormir 11 da noite, nesse período de ensino médio. Oportunidade, passou, me joguei e passei quase 4 anos assim, até entrar na faculdade. Então não foi fácil, não. Disse, quase, muitas familiares, nossa, essa menina vai ficar louca. Eu disse, louca, mas agora com sucesso. Não vou dizer que eu estou normal, mas ficou sucesso com certeza. Então, isso são pontos para a gente até tomar decisões, né? Vale a pena? É uma oportunidade, vale a pena. Eu respondo por vocês, vale a pena. Legal. Tem uma pergunta aqui, já interessante. Java foi por amor? É Olha, da Jamília essa pergunta. muita gente odeia Java, mas eu sou apaixonada porque mudou minha vida. Eu, com 17 anos, eu ganhava com Java, porque eu me desafiei com Java, né? Não vou dizer que eu não chorei à noite, que eu não entendia nada, que eu não dormia sonhando com Java. Não vou dizer isso com classes, com abstract, não é polimorfismo. Não estou dizendo isso que foi fácil. Mas com 17 anos, eu já ganhava mais do que meu pai, minha mãe e meu irmão juntos. Então, foi o que transformou minha vida. Então, eu tenho muito orgulho. Nunca tirei Java. Eu já aprendi outras linguagens de programação. Hoje não programo mais, porque eu estou focada em nuvem, né? Sou gestora de um segmento aqui na hora. Tive times e equipes, mas eu nunca tiro o Java do meu currículo, porque foi que mudou a minha história. Então, se você se dispor realmente a aprender Java, tem vaga a rodo. Falo na tranquilidade. E um bom desenvolvedor Java é raro. Uma boa desenvolvedora é mais rara ainda. Quase não temos mulheres na área de desenvolvimento, como você tem. Acho que o pessoal não ama tanto assim o Java, né? Porque não é fácil, né? Você chora para aprender, não é fácil. Tem os haters, assim, inclusive a gente tem as comunidades, né? Os javeiros, os paiteiros, que é o povo de Python, os herreiros. Então, você acha a sua linguagem e às vezes você se apaixona por ela. Mas também não se apegue tanto a uma linguagem de programação, que algumas morrem, né? O Java, graças a Deus, vai fazer 30 anos no próximo ano. Tá aí, vivo. Muita gente já disse que ia matar, desde há 15 anos atrás, por exemplo, já vai morrer, nasceu o Rubi, já vai morrer, nasceu o Kotlin. Vai fazer 30 anos no próximo ano.
Ah, legal. Uma É última Sharp, pergunta, é tá? Sharp isso aqui, estão botando no coisa. Pode fazer. Depois não se preocupe que eu dou uma revisada nas perguntas que a gente não passou, eu vou tentar responder antes de sair. Tá. Uma última pergunta aqui, uma pergunta da Júlia. Como é que foi a sua entrada na Oracle e o seu crescimento dentro da Oracle como profissional? Ótimo. Eu entrei há 5 anos na Oracle, aproximadamente, e eu entrei para ser Solution Engineer, que é isso, engenheiro de soluções. Então, a Oracle ela é uma das poucas empresas de nuvem que trabalha tanto no segmento de nuvem, tanto pública, tanto dentro da casa do cliente, né, que a gente chama de on-premises, que é o híbrido. Então, quando eu entrei, eu tinha que trabalhar com todas as infraestruturas, mas meu background, minha realidade era de desenvolvedora. Mas eu nunca pensei, na minha carreira de faculdade, quando eu fiz o tecnólogo, nem existia disciplinas de nuvem. Hoje eu já ministrei recentemente em 2 universidades disciplinas focadas em cloud computing, né, em nuvem. Na minha época não existia isso, há 15, 14 anos atrás. Então, o grande diferencial meu foi de pensamento de, não tem ninguém que conheça ainda, você é a primeira. Então, não tinha muitos professores, documentação, coisas surgindo, coisas novas. O que me ajudou no meu início de carreira? É identificar quem sabia o quê na empresa que eu atuava para buscar as ajudas que eu precisava. Então, quando eu entrei, eu não tinha esse conhecimento de nuvem, de cloud que eu adquiri, ganhei nada, foi difícil, foram 20 certificações. Eu sou uma das poucas mulheres do mundo Oracle, que tem 20 certificações Oracle Cloud Infrastructure. Só as três que eu mostrei para vocês, eu tenho mais 17 de professional incluso. Então, foi muitas noites de estudo. Mas falando da minha carreira, eu fui Solution Engineer, cuidei desses dois segmentos, depois eu virei Cloud Engineer, cuidei só de engenharia de nuvem mesmo, e quando eu me identifiquei como profissional de nuvem, comecei a tirar certificações, lembra que eu disse certificação é importante? Aí eu fui promovida a Program Manager, que uma gerente de programas faz? Verifica o que de novidades tinha no mercado. Então, eu comecei a virar uma estudiosa de novidades. E depois me deram um time para cuidar. Quando eu consegui me provar como líder, eu virei gerente, depois gerente sênior, depois diretora, e agora eu sou head de uma área que cuida justamente de clientes mais importantes dentro da empresa, que eu chamo de enterprise, né, que é um segmento que eu verifico que faz sentido para o meu cliente hoje fazer uma migração ou não, atualizar o que ele já tem ou não. Então, eu sou muito um advisor, que é uma conselheira frente a tudo aquilo que o cliente está disposto a fazer no seu segmento de nuvem. Então, qual foi o meu grande diferencial aqui na Oracle? Sendo muito transparente com vocês, persistência. Porque às vezes sai um produto novo, ninguém sabe o que tem. Então, se eu dissesse, quando a documentação sair, eu releio. Não, eu ia atrás de quem produziu o produto. Não tem documentação, e tudo bem, mas me mostra aí como é que você fez. Aí eu era a primeira a falar sobre o produto. Quando a documentação saía, eu fazia era revisar a documentação. Gente, isso aqui não é verdade, isso aqui não é dessa forma. Então, essa minha curiosidade me ajudou bastante. E claro, sempre precisava de currículo, né? Então, eu fiz 2 graduações, eu fiz algumas pós, eu fiz um mestrado, e estou tentando terminar o doutorado, mas está difícil, mas eu estou tentando. Vamos lá, que esse outro ano é para sair mais desse título. Laís, muito obrigado, viu? Não tenho palavras para agradecer. É sempre um prazer ter uma pessoa com uma trajetória profissional e pessoal tão grande assim. E passar isso por jovens, para eles também é muito importante, né? Ter esse ponto de vista de outro profissional, de outra pessoa, de outra área, de outro estado, né? Que são realidades diferentes e isso daí faz crescer demais, né? O pessoal do Recife, né? Então ali no Nordeste, isso daí é super importante para todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e como dica final, continuem. Eu já estou super orgulhosa de vocês estarem aqui na segunda-feira, nesse horário, ouvindo outros profissionais de tecnologia. Já coloca vocês assim a milhas de muitas pessoas que estão assistindo televisão, dormindo. Então, se você está prestando atenção, se conectando com essas pessoas, melhorando a tua rede, tenho certeza que você está dando uma corrida frente aos outros que não estão fazendo nada agora. Então, parabéns por estarem aqui, de verdade. Vou dar uma respondida. Olha, eu falo rápido, viu? Mas também vai passar muita coisa, viu? Um aqui que falou. Então, eu falo rápido mesmo. Então, se precisar de alguma coisa, se conecte comigo, deixa a porta aberta, inclusive para o Pro, se precisar de alguma outra coisa. De verdade, beijão no coração. Muito feliz de ver as carinhas de vocês aqui. Eu amo ver as câmeras abertas e dá um aquecimento assim no coração, uma felicidade. E saber que tem nordestinos aqui também
E mulheres também me deixa assim uma felicidade imensa. De novo, muito obrigada. Vou dar uma revisada aqui nas perguntas também para não deixar ninguém sem resposta. Beijão, viu? Laís, Tá. muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, viu? Tchau, tchau.